Faminto. O cachorro Caramelo foi castigado por pedir comida. Até que um idoso decidiu agir. O que você faria se visse um cachorro faminto sendo castigado em plena praça, diante de todos, numa manhã comum que parecia não prometer nada além do café quente e do sino da igreja? Foi assim que tudo começou. Um cachorro Caramelo, preso, envergonhado, pedindo apenas um pouco de comida, enquanto as pessoas passavam fingindo não ver. Mas naquele instante, alguém parou. Um idoso, conhecido pelo silêncio e pelos passos lentos, decidiu agir, e essa decisão simples mudaria o destino de todos ali. Essa não é apenas a história de um cachorro que sentia fome. É uma história sobre limites, escolhas difíceis, julgamentos apressados e sobre como pequenos gestos podem transformar uma comunidade inteira ao longo de meses. Nada acontece de uma vez. Cada aproximação tem um custo, cada avanço traz um novo desafio, e cada decisão cobra um sacrifício emocional. O que parecia apenas um castigo logo revela conflitos escondidos, tensões entre vizinhos e a luta silenciosa de quem precisa aprender a confiar de novo, seja com 4 patas ou cabelos brancos. Ao longo dessa jornada, a praça muda, as pessoas mudam, e o próprio significado de cuidado passa a ser questionado. Nem todos concordam, nem todos ajudam, e nem toda vitória vem sem dor. Mas é justamente isso que torna essa história tão próxima da realidade e tão impossível de ignorar. Antes de continuar, curta este vídeo para apoiar esse tipo de história. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada emocionante que começou com fome, mas pode terminar com algo muito maior. Amanhã nasceu quente demais para a época, daquelas que fazem o ar parecer parado e o suor surgir antes mesmo do primeiro gole de café. A praça central da cidade já estava acordada, como sempre acontecia aos domingos. O sino da igreja badalava com atraso, os bancos de madeira rangiam sob o peso de quem se sentava para conversar, e o cheiro de pão francês recém-assado escapava da padaria da esquina, espalhando uma promessa que nem todos poderiam cumprir. Caramelo sentiu esse cheiro antes de ver qualquer coisa. O focinho se mexeu no ar, o estômago vazio se contraiu, e o corpo magro respondeu sozinho, levando alguns passos à frente. Não era a fome de um dia só. Era aquela fome antiga, que não grita, mas cansa. A que ensina o corpo a economizar energia, mas não consegue silenciar o desejo quando o cheiro certo aparece. Ele caminhava com cuidado, o rabo baixo, os olhos atentos a cada movimento humano. Caramelo já aprenderá, do jeito difícil, que pedir comida exigia mais do que coragem. Exigia leitura de humor, distância certa, paciência. Algumas pessoas sorriam, outras ignoravam, e havia aquelas que reagiam como se o simples pedido fosse uma afronta. Naquele domingo, ele escolheu mal. Aproximou-se de um banco onde uma sacola de papel repousava ao lado de alguém que conversava alto. Não encostou. Não latiu. Apenas sentou e olhou. Era o jeito dele. Mas o gesto foi suficiente para provocar irritação. A voz veio alta, seca, chamando a atenção de quem passava. Em poucos segundos, mãos puxaram sua coleira, encurtando o mundo ao redor. O poste da praça, áspero e quente, tornou-se seu limite. A corda curta não permitia nem deitar direito. O castigo foi rápido, mas profundo. Não pela força, mas pela exposição. Caramelo ficou ali, preso, enquanto as pessoas passavam. Algumas desviavam o olhar. Outras comentavam em voz baixa. Ninguém se aproximava. O cheiro do pão continuava no ar, agora misturado ao de poeira e ferro quente do poste. Caramelo tentou entender. Ele sempre tentava. Havia algo errado em pedir? O conflito dentro dele crescia, a necessidade de confiar, de se aproximar, contra a memória recente de rejeição. Ele abaixou a cabeça, as orelhas murchas, e ficou imóvel. Persistência era uma de suas forças, mas naquele momento, a sensibilidade falava mais alto. Foi então que os passos diferentes surgiram. Não eram apressados. Não eram firmes. Eram lentos, arrastados, com pequenas pausas entre um passo e outro. Caramelo ergueu os olhos com cautela. Viu um par de sapatos antigos, gastos na ponta, aproximando-se. O cheiro não era de pão, nem de pressa. Era de erva doce e tecido guardado há muito tempo. Sebastião caminhava pela praça todos os domingos, sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho. Chapéu de palha na cabeça, camisa clara bem passada, calça presa por um cinto antigo. Carregava no bolso um terço e, naquele dia,
um pedaço de pão que sobrara do café. Ele vinha distraído, pensando na vida, quando ouviu o tom alterado e viu o movimento em volta do poste. Parou. Não era de parar. Havia aprendido, com os anos, a seguir adiante. Mas algo naquele cachorro o fez ficar. Talvez o silêncio. Talvez o jeito como o Caramelo não reagava, apenas aceitava. Sebastião sentiu um aperto no peito, uma lembrança vaga de tempos em que também se sentirá preso a circunstâncias que não escolheu. Ele não falou nada. Não chamou atenção. Apenas ficou ali, a uma distância respeitosa. Caramelo percebeu a presença, mas não se mexeu. Seus olhos se encontraram por um segundo. Foi o suficiente para que ambos entendessem que aquele encontro não era comum. Sebastião sentou-se no banco mais próximo. Tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos brancos e respirou fundo. O sol batia forte, fazendo a sombra do poste parecer menor do que deveria. Ele observou as pessoas passarem, notou como algumas aceleravam o passo ao ver o cachorro preso. Aquilo o incomodou. O primeiro obstáculo surgiu dentro dele. Sebastião sabia que se envolver significava sair da rotina tranquila que construíra com tanto esforço. Sabia também que havia regras não escritas na praça: não se meter, não criar confusão, não questionar. Ainda assim, o segundo obstáculo era maior. Ignorar aquele olhar significava aceitar algo que ele já não aceitava mais. Com cuidado, levou a mão ao bolso e sentiu o pão. Não se levantou de imediato. Ficou ali alguns minutos, permitindo que Caramelo se acostumasse com sua presença. O cachorro, curioso por natureza, começou a mexer o focinho, sentindo o cheiro que vinha do banco. O rabo se moveu levemente, quase imperceptível. Sebastião levantou-se devagar. Cada movimento era calculado. Aproximou-se apenas o suficiente para que Caramelo visse claramente. Agachou-se com dificuldade, apoiando uma mão no joelho. Estendeu o pão, mas não avançou. Apenas deixou ali, no limite da corda. Caramelo hesitou. O conflito interno gritou mais uma vez. Aproximar-se podia significar mais rejeição. Mas a fome era real. Ele deu um passo, depois outro, sempre atento. Quando mordeu o pão, o sabor simples pareceu o melhor que já experimentara. Seus olhos se fecharam por um segundo, e Sebastião sentiu algo mudar dentro de si. Não houve palavras. Não houve confronto. Apenas aquele gesto. Algumas pessoas notaram. Cochichos começaram. Uma senhora comentou que aquilo não ia dar certo. Um homem balançou a cabeça em desaprovação. Sebastião ouviu tudo, mas permaneceu. Quando Caramelo terminou de comer, voltou a se sentar. Não tentou soltar a coleira. Ainda não. O ambiente da praça parecia o mesmo, mas algo havia mudado. O sino tocou novamente. A padaria fechou a porta por alguns minutos. O sol subiu um pouco mais no céu. E Caramelo, pela primeira vez naquele dia, deitou-se ao lado do poste, não por derrota, mas por alívio. Sebastião ficou ali até sentir o corpo pedir descanso. Antes de ir embora, olhou mais uma vez para o cachorro. Não prometeu nada. Não fez planos. Mas levou consigo a certeza de que voltaria. Caramelo observou enquanto os passos lentos se afastavam. Não sabia explicar, mas algo lhe dizia que aquele cheiro de erva doce voltaria a aparecer. E, pela primeira vez em muito tempo, ele esperou. Sebastião voltou para casa naquele domingo com o passo ainda mais lento do que de costume. Não era cansaço físico. Era o peso de algo que tinha sido acordado dentro dele sem aviso. A imagem de Caramelo preso ao poste insistia em voltar, misturada ao som distante da praça e ao cheiro de pão que ainda parecia grudado em suas mãos. Ao fechar o portão de casa, sentiu o silêncio lhe envolver como um cobertor antigo, familiar, mas agora insuficiente. A casa era simples, com paredes claras e móveis que pareciam sempre no mesmo lugar. O rádio de pilha descansava sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma toalha florida um pouco desbotada. Sebastião ligou o rádio quase por reflexo, deixando que uma música antiga preenchesse o espaço enquanto ele preparava o almoço. O som ajudava a organizar os pensamentos, mas naquele dia, nem isso funcionava completamente. Enquanto mexia a panela, lembrou-se de como havia evitado se envolver em qualquer coisa nos últimos anos. Não por falta de vontade, mas por medo de perder o pouco equilíbrio que havia conquistado. Envolver-se significava criar laços, e laços traziam responsabilidade. Ainda assim,
O gesto simples de oferecer pão tinha sido mais forte do que suas defesas. Na praça, Caramelo continuava ali, preso, mas o movimento aos poucos diminuía. As pessoas iam embora depois da missa, as crianças corriam menos, e o sol começava a inclinar, mudando a cor das sombras. O antigo tutor voltou em algum momento, soltou a coleira sem dizer nada e seguiu seu caminho. Caramelo ficou livre, mas não foi embora de imediato. Sentou-se perto do poste, como se aquele lugar agora tivesse um significado diferente. Ele passou a tarde ali, observando. A curiosidade, uma de suas marcas, fazia com que acompanhasse cada detalhe. O vendedor de picolé empurrando o carrinho, o casal discutindo baixinho no banco, o vento leve levantando poeira. Mas, principalmente, ele esperava. Não sabia exatamente o que, mas sentia que algo tinha começado. No dia seguinte, o cheiro de café fresco tomou a praça logo cedo. Era segunda-feira, e o movimento era menor. Caramelo acordou encolhido sob uma árvore, sentindo o chão ainda frio da noite. A fome voltou, como sempre, mas junto dela veio uma lembrança. O cheiro de erva doce. Ele se levantou devagar e caminhou até perto do banco onde Sebastião havia se sentado no dia anterior. Ficou ali, atento. Sebastião demorou um pouco mais para aparecer naquele dia. Tinha acordado cedo, mas ficou parado na porta de casa por alguns minutos antes de sair. O bolso da camisa estava novamente com um pedaço de pão, desta vez embrulhado em guardanapo. Não era um plano. Era apenas algo que parecia certo. Quando entrou na praça e viu o Caramelo solto, mas ainda ali, sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Aproximou-se devagar, repetindo o ritual do dia anterior. Sentou-se, tirou o chapéu, respirou fundo. Caramelo reconheceu os passos antes mesmo de vê-lo. O rabo se moveu um pouco mais dessa vez. O primeiro obstáculo daquele novo encontro surgiu rápido. Uma senhora que passava com sacolas parou e comentou em voz alta que alimentar cachorro de rua só trazia problema. Sebastião sentiu o rosto esquentar. Não gostava de confronto, mas também não queria recuar. Limitou-se a responder com calma que ninguém estava sendo incomodado. A senhora resmungou e seguiu o caminho. Caramelo observou tudo, sensível ao tom das vozes, e recuou alguns passos. Sebastião percebeu e esperou, sem forçar. O pão foi colocado no chão, com a mesma distância respeitosa. Caramelo se aproximou após alguns segundos, comeu, e dessa vez permaneceu ali depois. Não foi embora. Deitou-se perto do banco, mantendo uma distância segura. Para Sebastião, aquilo foi uma pequena vitória, mas teve um custo. Ele sentiu que agora havia criado uma expectativa. E expectativas exigem continuidade. Os dias seguintes passaram a ter uma nova rotina. Não oficial, não combinada, mas constante. Sebastião aparecia na praça pela manhã, sempre com algo simples para oferecer. Às vezes pão, às vezes um pouco de arroz guardado num pote. Tudo com cuidado, sem exagero. Caramelo passou a esperá-lo, reconhecendo o horário, o ritmo dos passos, o som do rádio portátil que às vezes acompanhava o idoso. A praça também reagia. Algumas pessoas começaram a observar mais atentamente. Dona Lourdes, que morava em frente e cuidava de tudo como se fosse dela, passou a comentar com outros moradores. Não havia maldade, mas havia preocupação. Ela acreditava que a ordem da praça precisava ser mantida. Sua motivação era evitar confusão, evitar reclamações maiores. Ainda assim, ela decidiu observar antes de agir. Caramelo enfrentava seus próprios obstáculos. Apesar da persistência, havia momentos em que a memória do castigo voltava forte. Em certos dias, ele não se aproximava de imediato. Ficava andando em círculos, desconfiado. Sebastião respeitava esses momentos, entendendo que confiança não se impõe. Esse respeito silencioso fortalecia a conexão, mesmo quando parecia não haver avanço. Um acontecimento relevante marcou a segunda semana. Uma chuva rápida caiu no fim da tarde, daquelas que surgem sem aviso. A praça ficou vazia, o chão escorregadio. Caramelo não tinha onde se abrigar direito. Sebastião, que ainda estava ali, abriu o guarda-chuva antigo e ficou parado perto do cachorro, sem tocar. Não o chamou. Apenas ficou. O som da chuva batendo no tecido do guarda-chuva misturou-se ao cheiro de terra molhada. Caramelo se aproximou e sentou-se sob a proteção improvisada. Foi a primeira vez que dividiram um espaço tão próximo.
Esse momento teve consequência. No dia seguinte, Caramelo passou a seguir Sebastião por alguns metros quando ele ia embora. Não entrava na rua, mas acompanhava até o limite da praça. Sebastião notou e sentiu o coração apertar. O segundo obstáculo surgiu ali. Ele sabia que não podia levar o cachorro para casa de imediato. Sua casa não estava preparada, e ele mesmo não tinha certeza se conseguiria assumir aquilo. O conflito interno cresceu. Enquanto isso, Dona Lourdes decidiu agir. Convocou uma conversa informal com alguns frequentadores da praça. A ideia era discutir o que fazer com o cachorro que agora parecia ter escolhido aquele lugar como lar. Alguns defendiam deixá-lo, outros achavam que alguém deveria assumir responsabilidade. O nome de Sebastião surgiu naturalmente. Ele não estava presente, mas a decisão de envolvê-lo começou ali. Sebastião foi abordado 2 dias depois. Dona Lourdes falou com educação, mas firmeza. Disse que entendia o bom coração dele, mas que a situação precisava de organização. A conversa foi um desafio para Sebastião, que não gostava de ser o centro das atenções. Ele ouviu mais do que falou. Disse apenas que estava tentando ajudar e que não queria problemas. A consequência foi um acordo temporário. Ele poderia continuar cuidando, desde que mantivesse tudo limpo e sem perturbar ninguém. Para Caramelo, essa conversa se refletiu em mudança de comportamento das pessoas. Alguns passaram a tratá-lo com mais cuidado. Outros com mais desconfiança. Ele sentia isso no jeito como olhavam, no tom das vozes. Sua sensibilidade fazia com que ficasse mais alerta. Ainda assim, a persistência o mantinha ali. Sebastião decidiu então dar um pequeno passo a mais. Trouxe uma caixa de papelão reforçada e colocou perto da banca de jornal, em um canto menos movimentado. Forrou com um pano velho de casa. Não era uma casa de verdade, mas oferecia abrigo. Esse gesto foi preparado antes, quando ele comentou consigo mesmo que gostava de consertar coisas, de improvisar soluções simples. O custo veio rápido. Algumas pessoas reclamaram da aparência. Ele teve de limpar a área todos os dias para evitar críticas. Caramelo aceitou a caixa com cautela. Cheirou, entrou, saiu. Naquela noite, escolheu dormir ali. Foi uma vitória silenciosa. O sacrifício foi a exposição. Agora, todos sabiam que aquele canto era dele. O ambiente da praça começou a mudar com a aproximação das festas juninas. Bandeirinhas começaram a aparecer, o cheiro de milho cozido tomou o ar. O movimento aumentou. Para Caramelo, isso significava mais estímulos e mais risco. Para Sebastião, significava redobrar a atenção. No final daquele mês, Caramelo mostrou sua vulnerabilidade de forma clara. Um barulho alto o assustou durante a montagem das barracas. Ele correu e se escondeu na caixa, tremendo. Sebastião sentou-se ao lado, colocou o rádio de pilha para tocar baixo, uma música conhecida. Não tocou no cachorro. Apenas ficou ali. Aos poucos, Caramelo se acalmou. A música, apresentada antes como companhia constante de Sebastião, mostrou seu valor. Quando a noite caiu, a praça estava iluminada por luzes coloridas. Sebastião foi embora mais tarde do que o habitual. Antes de sair, olhou para Caramelo dormindo tranquilo. Sentiu medo e esperança ao mesmo tempo. Sabia que aquele era apenas o começo de algo que exigiria muito mais dele. Caramelo, por sua vez, adormeceu com o som distante da música e o cheiro familiar de erva doce no ar. Não entendia as decisões humanas, mas sentia que, aos poucos, o mundo estava ficando menos hostil. O mês avançou devagar, como tudo naquela cidade acostumada ao próprio ritmo. As manhãs ficaram mais frias, e a praça começou a acordar coberta por uma névoa leve que só se dissipava depois das 9. Caramelo sentia isso no corpo antes mesmo de abrir os olhos. O chão úmido gelava as patas, e ele demorava mais para sair da caixa improvisada. Ainda assim, levantava sempre no mesmo horário, atento aos sons que anunciavam o dia. O primeiro som que ele passou a reconhecer foi o arrastar suave dos passos de Sebastião entrando na praça. Não era preciso vê-lo. O ritmo era único, constante, quase como uma música. Caramelo se sentava, esticava o pescoço e esperava. A persistência dele se misturava agora a uma expectativa nova, algo que ainda não tinha nome, mas que tornava a fome um pouco mais suportável. Sebastião também mudará sua rotina. Passava a acordar mais cedo,
Separava o que poderia levar no bolso e, antes de sair, olhava a casa em silêncio. A cozinha parecia maior desde que começara a dividir o dia com aquele compromisso não declarado. O rádio de pilha continuava ligado, mas agora ele o desligava antes de sair, como se quisesse guardar o som para outro momento. Na praça, o movimento aumentava aos poucos por causa das festas juninas que se aproximavam. Barracas começavam a ser montadas, bandeirinhas surgiam amarradas entre as árvores, e o cheiro de madeira recém-cortada se misturava ao de café. Para Caramelo, isso significava estímulos demais. Ele observava tudo com atenção, a curiosidade lutando contra o medo. Um acontecimento importante marcou o início daquela semana. Um grupo de crianças passou correndo pela praça, rindo alto. Uma delas tropeçou perto da caixa de caramelo e caiu. O susto foi geral. Caramelo se levantou rápido, o corpo tenso, mas não avançou. Apenas ficou ali, atento. Sebastião, que estava por perto, se aproximou e ajudou a criança a levantar. O menino sorriu, olhou para Caramelo e fez um carinho rápido antes de sair correndo de novo. Esse gesto simples teve consequências inesperadas. Outras crianças começaram a se aproximar, sempre com cuidado, sempre sob o olhar atento dos adultos. Caramelo não gostava de movimentos bruscos, mas aceitava a presença, desde que respeitassem seu espaço. Essa interação preparou uma mudança importante na forma como a praça o via. Ele deixava de ser apenas o cachorro de rua para se tornar parte do cenário. Nem todos estavam confortáveis com isso. Um comerciante da esquina reclamou que o cachorro poderia atrapalhar o movimento. Dona Lourdes ouviu, ponderou, e decidiu conversar novamente com Sebastião. A motivação dela continuava sendo a ordem, mas agora havia também um cuidado real com o equilíbrio da convivência. A conversa aconteceu numa tarde nublada. Sebastião escutou tudo com atenção, sentindo o segundo grande obstáculo se formar. Ele precisava provar que Caramelo não era um problema. Isso significava mais responsabilidade. Significava vigiar, limpar, orientar quem se aproximava. Ele aceitou, mesmo sentindo o peso da decisão. Caramelo percebeu a tensão naquele dia. Sua sensibilidade fazia com que reagisse ao tom das vozes. Ficou mais quieto, mais observador. Quando Sebastião se sentou ao lado dele depois da conversa, Caramelo se aproximou um pouco mais do que de costume e encostou o focinho na perna do idoso por um segundo. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para mudar o humor de Sebastião. Aquela foi uma vitória emocional, conquistada sem esforço aparente, mas construída ao longo de semanas. O custo veio logo depois. Um barulho alto de fogos de teste para a festa assustou Caramelo. Ele correu sem direção e quase atravessou a rua. Sebastião, apesar da dificuldade para se mover rápido, conseguiu chamá-lo com a voz baixa e firme. Caramelo parou, hesitou, e voltou. O coração de Sebastião bateu forte. Percebeu o quanto estava envolvido e o quanto poderia perder se algo desse errado. Naquela noite, Sebastião não dormiu bem. Ficou pensando nas limitações da idade, na casa pequena, nos compromissos que surgiam. O conflito interno se intensificou. Ele queria proteger, mas temia não dar conta. Pela primeira vez, considerou que talvez fosse melhor encontrar alguém que assumisse Caramelo de vez. A ideia doeu mais do que ele esperava. Nos dias seguintes, a praça ficou mais barulhenta. As barracas ficaram prontas, o cheiro de milho cozido e bolo de fubá tomou conta do ar. Caramelo estranhava, mas aos poucos se adaptava. A persistência o fazia permanecer, mesmo quando tudo parecia demais. Sebastião ajudava como podia, ficando mais tempo, usando o rádio para abafar os sons mais altos nos momentos críticos. Um novo acontecimento relevante surgiu quando Dona Lourdes trouxe a ideia de procurar orientação com um veterinário conhecido da região, alguém que costumava atender moradores sem cobrar de imediato. A proposta não era tratar, mas entender como cuidar melhor do cachorro na praça. Sebastião concordou. A motivação dele era aprender, reduzir riscos. A coincidência se justificava pela cultura local de ajuda mútua e confiança. A visita aconteceu numa manhã tranquila. O veterinário observou Caramelo à distância, explicou comportamentos, sugeriu cuidados simples. Falou da importância da previsibilidade, da calma, do respeito ao espaço. Tudo aquilo já vinha sendo praticado intuitivamente por Sebastião, mas ouvir de alguém de fora trouxe segurança. A consequência foi um plano mais claro para o dia a dia. Caramelo sentiu a diferença.
Passou a receber água sempre no mesmo horário, comida em pequenas quantidades, descanso respeitado. Cada ajuste parecia pequeno, mas para ele significava estabilidade. Ainda assim, havia obstáculos. Em dias de muito movimento, ele ficava inquieto. Em outros, sentia falta quando Sebastião se atrasava. A confiança estava crescendo, mas ainda era frágil. Uma reviravolta média começou a se desenhar quando um cartaz sobre uma feira de adoção regional foi colocado no mural da padaria. Sebastião viu, leu, e sentiu o estômago apertar. Não comentou nada naquele dia. Guardou a informação para si. A preparação vinha de suas dúvidas internas, agora ganhando forma concreta. O ambiente também refletia essa mudança. As luzes da praça à noite criavam sombras longas, e o vento frio anunciava que o inverno se aproximava. Caramelo começou a se enroscar mais na caixa, buscando calor. Sebastião trouxe um cobertor velho de casa. O gesto simples teve um custo emocional. Era um pedaço de sua própria história sendo compartilhado. Naquela noite, Caramelo dormiu profundamente. O cheiro do cobertor misturava-se ao da praça, criando um conforto novo. Sebastião ficou alguns minutos observando, sentindo uma mistura de alegria e medo. Sabia que cada passo à frente tornava mais difícil recuar. Ao final daquele mês, a praça já não era a mesma. As pessoas se acostumaram com a presença de Caramelo. Algumas traziam restos de comida, sempre orientadas por Sebastião. Outras apenas observavam, agora com menos julgamento. O cachorro, antes invisível, tornará-se parte da rotina. Caramelo, por sua vez, começou a demonstrar algo novo. Não apenas confiança, mas cuidado. Quando Sebastião demorava a sentar, ele se aproximava e esperava. Quando o idoso se levantava com dificuldade, Caramelo ficava atento, como se entendesse. Nada estava resolvido. Os conflitos permaneciam. As dúvidas também. Mas algo essencial havia mudado. O vínculo, construído lentamente, começava a se firmar, e ambos sentiam isso no corpo e no silêncio compartilhado. O inverno chegou de vez naquela semana, trazendo noites mais longas e manhãs em que o sol demorava a aparecer. A praça acordava coberta por folhas secas, e o vento frio atravessava os bancos de madeira como se procurasse abrigo. Caramelo sentia cada mudança no corpo. O pelo curto não segurava o frio, e ele passou a se encolher mais dentro da caixa, agora forrada com o cobertor que Sebastião trouxera. Sebastião percebeu logo cedo que algo precisava ser ajustado. A primeira coisa que fez ao chegar à praça foi observar Caramelo sem se aproximar. O cachorro estava acordado, mas não se levantou como de costume. Os olhos atentos denunciavam vigília, não preguiça. A sensibilidade dele captava o clima, não apenas o frio, mas a tensão silenciosa que vinha crescendo nos últimos dias. A cidade se preparava para a grande festa junina que encerraria o período. As barracas seriam abertas à noite, com música, dança e movimento até tarde. Para muitos, aquilo era motivo de alegria. Para Sebastião, era motivo de preocupação. O barulho, as luzes, a circulação intensa poderiam ser demais para Caramelo. Esse pensamento se tornaria um dos maiores obstáculos daquele capítulo da convivência. Naquela manhã, Sebastião trouxe algo diferente no bolso. Não era comida. Era um pedaço de madeira fina e algumas cordas. Ele passou parte da manhã sentado, ajustando, amarrando, improvisando uma pequena proteção extra na frente da caixa. Não fechava, não prendia, apenas bloqueava o vento direto. Tudo foi feito ali mesmo, à vista de quem passava. Alguns olharam com curiosidade. Outros comentaram que ele estava se dedicando demais. Caramelo observava cada movimento. A curiosidade falava mais alto do que o medo. Cheirou a madeira, tocou com a pata, entrou e saiu algumas vezes. Quando percebeu que o vento diminuía ali dentro, deitou-se com um suspiro longo, daqueles que parecem aliviar o corpo inteiro. Sebastião sorriu sem perceber. Esse gesto simples teve uma consequência importante. Dona Lourdes, que acompanhava tudo da janela, decidiu mudar de postura. Aproximou-se, elogiou a improvisação e comentou que talvez fosse hora de pensar em algo mais organizado para o cachorro durante os dias de festa. A motivação dela, antes focada apenas na ordem, começava a incluir cuidado genuíno. Ainda assim, nem todos estavam satisfeitos. Um grupo de moradores reclamou do espaço ocupado. Disseram que a praça era de todos,
que o cachorro não podia ter privilégios. Sebastião ouviu em silêncio, sentindo o peso do conflito crescer. Ele não queria criar divisões. O segundo obstáculo surgia com força. Como proteger Caramelo sem afastar as pessoas? Naquela tarde, Caramelo passou por um momento de vulnerabilidade claro. Um ensaio de fogos aconteceu mais cedo do que o esperado. O som estourou seco, ecoando entre os prédios. Caramelo se levantou num salto, o corpo rígido, os olhos arregalados. Tentou sair da caixa, mas voltou, confuso. Sebastião largou tudo o que fazia e sentou-se no chão, próximo, falando baixo, usando a voz como âncora. O rádio de pilha entrou em ação mais uma vez. A música antiga, agora quase um ritual, ajudou a abafar o som externo. Caramelo se aproximou lentamente, dessa vez, encostou o corpo inteiro na perna de Sebastião. Não foi um gesto pensado. Foi instinto. Sebastião sentiu o calor do corpo do cachorro e percebeu o quanto aquele contato já significava algo que não podia ser ignorado. Esse momento preparou uma reviravolta média. Naquela noite, Dona Lourdes reuniu algumas pessoas para conversar sobre alternativas durante a festa. Surgiu a ideia de levar Caramelo para um lugar mais tranquilo. Temporariamente. Alguns sugeriram a feira de adoção que aconteceria na cidade vizinha na semana seguinte. A palavra ficou no ar, pesada. Sebastião ouviu e não respondeu. Levou a inquietação para casa. Em casa, o silêncio parecia mais alto do que nunca. Sebastião sentou-se à mesa, olhou para o rádio desligado e pensou no cartaz da feira que vira dias antes. O conflito interno atingiu um novo nível. Ele sabia que não podia manter Caramelo na praça para sempre. Sabia também que deixá-lo ir poderia ser o melhor para o cachorro. Mas a ideia de não vê-lo mais apertava o peito. Enquanto isso, Caramelo passou a noite inquieto. O vento batia na madeira improvisada, trazendo sons estranhos. Ele levantava, deitava, voltava a se enroscar. A presença constante de Sebastião nos últimos dias havia criado uma dependência silenciosa. A ausência era sentida mesmo quando o idoso ainda não tinha ido embora. O dia seguinte trouxe um novo acontecimento relevante. Um casal de fora da cidade parou na praça, observou Caramelo por um tempo e comentou que ele parecia dócil. Dona Lourdes percebeu e se aproximou. A conversa foi educada, curiosa. Sebastião chegou no meio dela. O casal perguntou sobre o cachorro. Ele respondeu com cuidado, sem se apropriar, mas também sem se afastar. A possibilidade de Caramelo ir embora tornou-se concreta. Caramelo sentiu algo diferente naquele dia. As vozes eram novas, os cheiros desconhecidos. Ele se manteve distante, atento. Quando o casal se afastou, ele se aproximou de Sebastião e sentou-se ao lado, olhando na mesma direção que ele. Não havia posse, mas havia escolha. A festa junina começou naquela noite. A praça se encheu de luzes, música e gente. O cheiro de milho, canjica e bolo dominava tudo. Caramelo ficou na caixa durante os primeiros minutos, observando. O barulho aumentava. Sebastião decidiu ficar mais tempo do que o habitual, apesar do frio e do cansaço. Sabia que aquele era um teste importante. Um novo obstáculo surgiu quando um grupo de jovens se aproximou demais, falando alto, rindo. Caramelo se encolheu. Sebastião levantou-se com dificuldade e pediu, com educação, que mantivessem distância. Alguns entenderam, outros não. Dona Lourdes interveio, ajudando a acalmar a situação. A consequência foi clara. A presença de Sebastião passou a ser reconhecida como necessária. Por volta da metade da noite, Caramelo mostrou sinais de exaustão. A respiração estava rápida, os olhos atentos demais. Sebastião tomou uma decisão difícil. Levou o cachorro até um canto mais afastado da praça, perto da banca fechada, onde o barulho era menor. Não era o ideal, mas era o possível. O custo foi perder parte da festa, algo que ele gostava. O ganho foi manter Caramelo seguro. Naquele canto, sob a luz fraca de um poste, Caramelo deitou-se e finalmente relaxou. Sebastião sentou-se ao lado, sentindo o corpo pedir descanso. O vento frio cortava, mas ele permaneceu. Pensou novamente na feira de adoção. Pensou no futuro. Nada parecia simples. Quando a festa terminou e a praça começou a esvaziar, Sebastião ajudou a desmontar algumas coisas, mais por hábito do que por obrigação.
Caramelo seguiu cada movimento com os olhos. Ao final, Sebastião levou o cachorro de volta à caixa, ajeitou o cobertor e ficou alguns minutos em silêncio. A praça estava diferente agora. Havia papéis no chão, cheiro de fumaça no ar, bandeirinhas balançando cansadas. O ambiente refletia o desgaste do dia. Sebastião sentiu o mesmo. Antes de ir embora, falou baixo, mais para si do que para o cachorro, que talvez fosse preciso pensar em mudanças. Caramelo ouviu o tom da voz, mesmo sem entender as palavras. Aproximou-se e encostou o focinho na mão de Sebastião, que ainda segurava o chapéu. Foi um gesto pequeno, mas cheio de significado. Sebastião respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Aquela noite marcou um ponto de virada. Nada estava decidido, mas tudo estava em jogo. O inverno seguia, a festa terminara, e a convivência entre um idoso e um cachorro de rua entrava numa fase em que as escolhas seriam inevitáveis. Os dias seguintes à festa junina amanheceram mais silenciosos, como se a praça precisasse se recuperar do excesso de luz e barulho. As bandeirinhas ainda estavam lá, mas agora pendiam frouxas, desbotadas pelo vento frio. O chão carregava marcas de passos, manchas secas de comida, e um cheiro leve de fumaça que insistia em permanecer. Caramelo acordava mais atento do que antes, como se o corpo ainda não tivesse entendido que o tumulto tinha passado. Sebastião também sentia esse rescaldo. O cansaço da noite longa se misturava a um incômodo maior, que vinha da conversa não resolvida dentro dele. A ideia da feira de adoção não saía da cabeça. Não era rejeição. Era medo de escolher errado. Ele se perguntava se estava sendo egoísta ao querer manter Caramelo por perto ou irresponsável ao não assumir tudo de uma vez. Naquela manhã, ao chegar à praça, Sebastião percebeu algo diferente. A caixa de Caramelo tinha sido movida alguns centímetros. Não era muito, mas o suficiente para chamar a atenção. O vento forte da madrugada poderia ter empurrado, mas o pano estava dobrado com mais cuidado do que o normal. Alguém tinha passado por ali. Caramelo estava sentado ao lado, atento, mas calmo. Dona Lourdes apareceu logo depois, com uma vassoura na mão. Disse que tinha limpado a área cedo para evitar reclamações. Falou com naturalidade, mas deixou escapar que algumas pessoas ainda comentavam sobre o cachorro permanecer ali. A motivação dela agora era clara: manter a paz sem apagar o que tinha sido construído. Sebastião agradeceu. O gesto simples trouxe alívio, mas também reforçou a responsabilidade. Ele passou parte da manhã organizando o espaço, recolhendo papéis, ajeitando a madeira da proteção. Caramelo acompanhava cada movimento, ora se aproximando, ora se afastando, como se estivesse aprendendo a colaborar do jeito que podia. Um acontecimento relevante daquele dia foi a chegada de um caminhão pequeno, estacionado perto da praça. Era de uma ONG local que promovia a feira de adoção. 2 pessoas desceram, conversaram com comerciantes, deixaram panfletos. Sebastião observou de longe. Não se aproximou. O coração batia mais rápido do que gostaria. Caramelo percebeu a tensão. A sensibilidade dele captava mudanças sutis. Ele se aproximou de Sebastião e sentou-se ao lado, mantendo contato visual por mais tempo do que de costume. Não havia medo naquele olhar, apenas presença. Sebastião passou a mão pela cabeça do cachorro, algo que ainda fazia com cuidado, respeitando os limites construídos. O toque foi breve, mas firme. Naquela tarde, um obstáculo prático surgiu. A previsão do tempo indicava uma frente fria mais intensa. A caixa improvisada talvez não fosse suficiente. Sebastião precisaria pensar em algo melhor. O problema era como fazer isso sem transformar a praça em um espaço particular. Ele passou a noite pensando, medindo possibilidades, lembrando das ferramentas guardadas no fundo de casa. No dia seguinte, levou. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Consigo algumas tábuas finas, um martelo antigo e pregos. Tudo material reaproveitado, nada novo. Trabalhou devagar, respeitando o próprio corpo. Alguns moradores observaram, curiosos. Outros ajudaram segurando uma tábua aqui, um prego ali. A construção era simples, aberta, sem porta. Apenas uma estrutura mais firme contra o vento e a chuva. Caramelo acompanhou tudo com atenção redobrada. Cheirava,
Testava com a pata, entrava e saía. Quando a pequena estrutura ficou pronta, ele entrou, deu uma volta e deitou-se. O gesto arrancou um sorriso coletivo. A consequência foi imediata. As críticas diminuíram. O cuidado estava visível. Esse avanço teve um custo. Sebastião sentiu dores no corpo naquela noite. O esforço cobrou seu preço. Ele deitou mais cedo, com o rádio baixo, pensando se conseguiria manter aquele ritmo. A vulnerabilidade dele se tornava tão real quanto a de Caramelo. Enquanto isso, Caramelo passou a noite mais aquecido do que nunca. O vento batia do lado de fora, mas ali dentro estava seguro. Ainda assim, ele levantava de vez em quando, olhando para fora, atento aos sons. A confiança crescia, mas não apagava o instinto de vigilância. Na metade daquela semana, Dona Lourdes voltou a conversar com Sebastião. Disse que a feira de adoção aconteceria no sábado seguinte e que seria bom pensar no que fazer. A conversa foi respeitosa, sem pressão. A consequência foi interna. Sebastião percebeu que precisava tomar uma decisão, mesmo que não fosse definitiva. Ele decidiu conversar com o veterinário novamente. Não para falar de saúde, mas de possibilidades. O encontro aconteceu na própria praça. O profissional ouviu, observou Caramelo, falou sobre adaptação, sobre vínculos, sobre como alguns cães escolhem pessoas e lugares. Não deu respostas prontas. Apenas ofereceu perspectiva. Isso ajudou Sebastião a entender que não havia solução perfeita, apenas escolhas possíveis. Caramelo sentiu o clima diferente naquele dia. Mais gente observava, mais conversas aconteciam ao redor. Ele ficou mais quieto, menos curioso. Quando se sentia sobrecarregado, voltava para a casinha. Esse comportamento mostrou que ele estava aprendendo a se proteger, um avanço importante. Na véspera da feira, o frio apertou ainda mais. A praça ficou quase vazia. Sebastião chegou cedo, trouxe comida, água morna, ajustou o cobertor. Sentou-se ao lado de Caramelo e ficou ali mais tempo do que de costume. O rádio tocava baixo. Nenhum dos dois parecia com pressa. Sebastião falou em voz baixa, como se conversasse consigo mesmo. Disse que o dia seguinte seria diferente. Que talvez pessoas novas aparecessem. Que nada precisava ser decidido naquele instante. Caramelo ouviu o tom, sentiu a calma misturada com preocupação. Aproximou-se e encostou a cabeça no joelho do idoso, permanecendo ali. O sábado amanheceu claro, mas gelado. O movimento na praça começou mais cedo. O caminhão da feira estacionou no mesmo lugar. Grades foram montadas, mesas organizadas. O cheiro de café se misturava ao de ração. Caramelo observava tudo de dentro da casinha, os olhos atentos. Sebastião chegou e parou alguns metros antes de se aproximar. Respirou fundo. Aproximou-se de Caramelo com cuidado, como sempre. Não o chamou para fora. Apenas sentou-se ao lado. As pessoas começaram a se aproximar, perguntando, observando. Sebastião respondia com simplicidade, sem vender, sem afastar. Um casal se interessou. Conversaram, perguntaram sobre rotina, temperamento. Caramelo saiu da casinha, cheirou o ar, observou. Não se aproximou deles. Voltou e sentou-se ao lado de Sebastião. O gesto foi claro. A consequência foi silenciosa. O casal agradeceu e seguiu adiante. Outras pessoas passaram. Algumas se encantaram, outras desistiram ao perceber que Caramelo tinha escolhido aquele espaço. Sebastião sentia o coração apertar e aliviar ao mesmo tempo. Não houve decisão naquele dia. E isso, por si só, já era uma resposta. Ao final da tarde, o movimento diminuiu. O caminhão foi embora. Dona Lourdes se aproximou, comentou que talvez ainda não fosse o momento. Sebastião concordou com o aceno. O frio voltou a tomar conta da praça. Sebastião ajeitou o cobertor, colocou a comida, ficou mais alguns minutos. Sentia-se exausto, mas estranhamente em paz. Não tinha resolvido tudo, mas tinha respeitado o tempo. O seu e o de Caramelo. Caramelo deitou-se dentro da casinha, mas manteve os olhos abertos até Sebastião se afastar. O cheiro de erva doce ficou no ar, misturado ao de madeira e terra fria. A praça estava quieta. O inverno seguia firme. E, apesar das incertezas, algo essencial permanecia intacto.
A confiança. O domingo seguinte amanheceu com um sol tímido, daqueles que aparecem mais por educação do que por convicção. O frio ainda estava ali, firme, mas a luz diferente dava à praça um aspecto mais calmo, quase esperançoso. Caramelo acordou antes do habitual. Havia algo no ar que ele não sabia explicar, mas sentia no corpo. Talvez fosse o silêncio maior depois da feira, talvez fosse apenas o hábito de vigiar. Ele saiu devagar da casinha, esticou o corpo, sacudiu o pelo e cheirou o chão úmido. Nenhum movimento estranho. Nenhuma multidão. Apenas o som distante de um rádio ligado em alguma casa próxima e o canto discreto de um passarinho escondido na árvore mais alta. Aquela tranquilidade o deixou alerta, mas confortável. Sebastião demorou um pouco mais para chegar naquele dia. Acordou com o corpo pesado, sentindo dores nos braços e nas costas. A idade cobrava seu preço, e ele sabia disso. Sentou-se na beira da cama por alguns minutos antes de levantar, respirando fundo, organizando os pensamentos. A feira tinha passado, mas a conversa interna continuava. Ele não tinha dado caramelo a ninguém, mas também não tinha assumido nada oficialmente. Estava no meio-termo que parecia seguro, mas que poderia desmoronar a qualquer momento. Quando chegou à praça, notou imediatamente o estado de alerta de Caramelo. O cachorro veio até ele com passos calmos, mas atentos, como se quisesse confirmar que tudo estava em ordem. Sebastião sorriu e sentou-se no banco de sempre. Tirou o chapéu, colocou ao lado, e ficou ali, em silêncio, partilhando o espaço. Um acontecimento importante daquele dia foi a ausência. Algumas pessoas que costumavam passar não apareceram. Outras surgiram mais tarde. A praça parecia respirar diferente. Dona Lourdes apareceu apenas no fim da manhã, com um semblante mais leve. Comentou que a feira tinha sido bem recebida, que ninguém tinha reclamado de Caramelo ficar. Aquilo trouxe um alívio discreto, mas real. Sebastião aproveitou o momento para conversar. Disse que não sabia ainda qual seria o melhor caminho, mas que estava tentando fazer o certo. Dona Lourdes ouviu, assentiu, e disse algo que ele não esperava. Que às vezes o certo é deixar as coisas se ajeitarem sozinhas, desde que alguém esteja ali cuidando. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Sebastião o resto do dia. Caramelo, enquanto isso, passou a circular mais pela praça. Não se afastava muito, mas explorava com mais confiança. Cheirava os bancos, observava as pessoas, sentava perto de quem parecia tranquilo. A curiosidade voltava a ganhar espaço, sinal de que o medo estava diminuindo. Ainda assim, ao menor sinal de tensão, ele retornava para perto de Sebastião ou para a casinha. No meio da semana, um novo obstáculo surgiu. Um fiscal da prefeitura apareceu para avaliar a praça. Mediu, anotou, observou. Parou diante da casinha de Caramelo, fez perguntas. Sebastião respondeu com calma, explicando que a estrutura era provisória, que não atrapalhava o uso do espaço. O fiscal disse que não havia problema naquele momento, mas que seria preciso manter tudo organizado. A presença daquele homem gerou inquietação. Alguns moradores ficaram preocupados, outros indiferentes. Para Sebastião, foi um alerta claro. Ele precisava pensar em algo mais estável, menos improvisado, que não chamasse atenção negativa. O conflito interno ganhou nova camada. Até quando aquele arranjo seria suficiente? Caramelo sentiu a mudança de clima imediatamente. Ficou mais recolhido naquele dia, observando o fiscal de longe, sem se aproximar. Quando o homem foi embora, Caramelo soltou um suspiro longo e voltou a circular. Sebastião percebeu e se deu conta de como o cachorro estava atento a tudo. Naquela noite, o frio aumentou ainda mais. Sebastião decidiu não ir embora no horário de sempre. Ficou até mais tarde, esperando o vento diminuir. Sentou-se no banco, com o rádio baixo, os olhos cansados. Caramelo saiu da casinha e se aproximou, sentando-se ao lado dele. Não encostou totalmente, mas ficou perto o suficiente para compartilhar o calor. Foi um momento de vulnerabilidade para ambos. Sebastião sentiu o cansaço da idade, a solidão antiga, o peso das decisões. Caramelo sentiu o frio, a incerteza, o medo de perder aquele ponto de referência. Nenhum dos dois sabia expressar isso em palavras, mas o silêncio compartilhado dizia muito. No dia seguinte, Sebastião tomou uma decisão prática. Não definitiva, mas importante. Começou a levar Caramelo para dar pequenas voltas fora da praça,
sempre em horários tranquilos, sempre retornando. Usava uma guia simples, emprestada por um conhecido. A ideia era acostumar o cachorro a outros espaços, sem rompimentos bruscos. O primeiro passeio foi curto. Apenas a volta no quarteirão. Caramelo caminhava com cuidado, cheirando tudo, parando a cada som novo. Houve 2 obstáculos claros: o medo do desconhecido e o ritmo lento de Sebastião. Ambos precisaram se ajustar. O custo foi o esforço físico do idoso e a ansiedade do cachorro. O ganho foi confiança mútua. Com o passar dos dias, esses passeios se tornaram rotina. Algumas pessoas cumprimentavam, outras observavam com curiosidade. A imagem de Caramelo preso à praça começava a se transformar. Ele ainda voltava para a casinha, ainda tinha aquele espaço como referência, mas agora havia mais mundo ao redor. Dona Lourdes percebeu a mudança e comentou que o cachorro parecia diferente. Mais seguro. Sebastião concordou, mas não disse tudo o que sentia. Sabia que aquele progresso também tornava a separação mais possível. E isso doía. Um novo acontecimento relevante ocorreu quando uma criança da praça deixou cair um brinquedo perto de Caramelo durante um dos passeios. O cachorro se assustou com o barulho, mas não fugiu. Parou, olhou para Sebastião, esperou. Esse gesto simples mostrou o quanto a confiança tinha crescido. A consequência foi imediata. Sebastião sentiu um orgulho silencioso, misturado com emoção. O ambiente começou a mudar novamente. As manhãs ficaram um pouco menos frias. O sol aparecia com mais frequência. As folhas secas foram sendo varridas. A praça parecia se renovar. Caramelo aproveitava mais o espaço, deitava ao sol, observava com menos tensão. Ainda assim, havia dias difíceis. Em um deles, Sebastião se atrasou por causa de uma consulta médica. Caramelo passou horas inquieto, andando de um lado para o outro, recusando comida oferecida por outros. Quando Sebastião finalmente chegou, encontrou o cachorro tenso, respirando rápido. Sentou-se ao lado dele, falou baixo, esperou. Aos poucos, Caramelo se acalmou. Esse episódio teve um custo emocional alto para Sebastião. Ele percebeu o quanto Caramelo dependia da presença dele. Ao mesmo tempo, entendeu que precisava preparar o cachorro para momentos de ausência. Não por querer se afastar, mas por necessidade. A idade impunha limites claros. Nos dias seguintes, Sebastião começou a se afastar por períodos curtos, sempre avisando com a voz, sempre retornando. Caramelo estranhava, mas aprendia. Cada pequeno avanço vinha acompanhado de ansiedade, mas também de crescimento. Ao final daquela semana, Sebastião sentou-se na praça ao entardecer e observou Caramelo deitado ao sol, tranquilo. Pensou em tudo o que tinham construído. Pensou no futuro. Não havia respostas definitivas, mas havia algo sólido. Um vínculo que não dependia de posse, mas de cuidado. Caramelo levantou-se, caminhou até Sebastião e deitou-se aos pés dele. Não pediu nada. Apenas ficou. O cheiro de erva doce misturava-se agora ao cheiro de terra aquecida pelo sol. A praça respirava calma. E, pela primeira vez em muito tempo, Sebastião sentiu que talvez estivesse exatamente onde precisava estar. A mudança no clima trouxe também uma mudança no ritmo da cidade. As manhãs ficaram mais claras, o sol aparecia com menos timidez, e a praça passou a receber novamente pessoas que haviam se afastado durante o frio mais intenso. Caramelo percebeu isso antes de qualquer um. O movimento maior, os sons variados, os cheiros novos despertavam nele uma tensão constante, mas já não vinham acompanhados do mesmo medo de antes. Ele acordava cedo, saía da casinha e se sentava perto do banco onde Sebastião costumava chegar. Não ficava mais encolhido. Mantinha o corpo ereto, as orelhas atentas, o olhar acompanhando cada passo que se aproximava. A persistência que sempre fez parte dele agora se misturava a uma confiança silenciosa. Sebastião, por sua vez, começou a sentir o corpo responder melhor aos dias mais quentes. As dores ainda estavam ali, mas menos intensas. Ele passou a caminhar um pouco mais rápido, a se permitir ficar mais tempo na praça. Ainda assim, havia algo diferente dentro dele. Uma sensação de que o tempo estava passando mais rápido do que gostaria. Naquela semana, um acontecimento importante surgiu de forma simples. A prefeitura anunciou pequenas reformas na praça. Nada grande, apenas pintura de bancos, poda de árvores e ajuste da iluminação.
A notícia se espalhou rápido, trazendo junto uma preocupação imediata. Onde ficaria Caramelo durante as obras? Dona Lourdes foi a primeira a comentar com Sebastião. Disse que os funcionários viriam em alguns dias e que talvez fosse preciso retirar qualquer coisa que estivesse fora do padrão. A casinha improvisada entrou imediatamente na conversa. Sebastião ouviu, respirou fundo e assentiu. Sabia que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Caramelo percebeu a tensão antes mesmo de qualquer mudança concreta. As conversas mais frequentes, os olhares direcionados à casinha, o tom das vozes. Ele passou a circular menos e a permanecer mais perto de Sebastião. A sensibilidade dele captava o que ainda não tinha forma. Sebastião passou a pensar em alternativas. Não podia simplesmente deixar Caramelo sem abrigo. Também não queria criar conflito com a prefeitura ou com os moradores. O conflito interno voltou com força. Ele se sentia dividido entre proteger o que tinham construído e aceitar que a praça tinha regras que não dependiam dele. Naquele mesmo dia, um senhor que raramente conversava se aproximou. Disse que tinha um pequeno quintal nos fundos de casa, que ficava 2 ruas dali. Comentou que talvez Caramelo pudesse ficar lá durante o dia, enquanto a praça estivesse em reforma. Não fez convite direto. Apenas lançou a possibilidade. Sebastião agradeceu, mas não respondeu de imediato. A ideia parecia boa, mas trazia novos obstáculos. Caramelo teria que se adaptar a outro espaço, outras rotinas, outros cheiros. Além disso, Sebastião não queria simplesmente transferir o cachorro para alguém sem preparo. A cautela falou mais alto. Nos dias seguintes, os primeiros funcionários apareceram para avaliar a praça. Mediram, conversaram, anotaram. A casinha de Caramelo foi mencionada. Disseram que precisaria ser retirada durante a obra. Não houve confronto, apenas constatação. Sebastião sentiu o peso da realidade cair sobre os ombros. Caramelo observava tudo à distância. Quando os homens se aproximavam demais, ele se recolhia. Quando iam embora, voltava a circular. A confiança construída ajudava, mas o instinto de proteção ainda estava presente. Sebastião decidiu agir antes que fosse forçado. Começou a retirar aos poucos alguns objetos da casinha, deixando o espaço mais simples. Não desmontou tudo de uma vez. Queria que Caramelo se acostumasse à ideia gradualmente. Cada retirada era um pequeno sacrifício emocional. Cada ajuste, uma tentativa de reduzir o impacto. Um obstáculo emocional surgiu quando Caramelo começou a procurar o cobertor que havia sido retirado. Ele entrava na casinha, saía, cheirava o chão, voltava a olhar para Sebastião. O cachorro não reclamava, mas o comportamento dizia tudo. Sebastião se sentiu culpado. Sentou-se ao lado dele, falou baixo, tentou transmitir segurança. Para compensar, aumentou os passeios fora da praça. Levava Caramelo para ruas tranquilas, horários calmos. O objetivo era ampliar o mundo do cachorro, diminuir a dependência exclusiva daquele espaço. O custo era o cansaço físico de Sebastião, que precisava descansar mais após cada saída. Ainda assim, persistia. Durante um desses passeios, passaram em frente à casa do senhor que havia oferecido o quintal. O portão estava aberto. O espaço era simples, com algumas plantas e sombra. Caramelo parou, cheirou o ar, observou. Não demonstrou medo, mas também não entrou. Sebastião guardou aquela reação na memória. Naquele fim de semana, Dona Lourdes organizou uma pequena reunião informal na praça para informar sobre as reformas. Falou com cuidado, explicou os prazos, pediu compreensão. Quando mencionou Caramelo, disse que todos precisariam colaborar para que ele ficasse bem durante o período. A mudança no discurso foi clara. O cachorro já não era visto como um problema isolado, mas como responsabilidade coletiva. Essa mudança trouxe uma reviravolta importante. Algumas pessoas se ofereceram para ajudar. Uma trouxe um pano extra. Outra se dispôs a oferecer água durante o dia. Um comerciante sugeriu guardar a casinha durante a obra e devolvê-la depois. Sebastião ouviu tudo com atenção, sentindo algo aquecer dentro do peito. Caramelo sentiu o ambiente mudar. Mais pessoas se aproximavam com calma, falavam baixo, respeitavam seu espaço. Ele passou a aceitar a presença com mais tranquilidade. Não buscava carinho de todos, mas não se escondia. A curiosidade voltava a se sobrepor ao medo.
A retirada completa da casinha aconteceu numa manhã clara. Sebastião chegou cedo, desmontou o que restava com cuidado. Caramelo observava, inquieto. Quando o último pedaço foi levado, o cachorro ficou parado, olhando o espaço vazio. Não chorou, não correu. Apenas ficou ali. Sebastião sentou-se ao lado dele no chão, algo que raramente fazia. O contato foi mais próximo do que nunca. Ele colocou a mão sobre o dorso de Caramelo, firme, presente. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio. O custo daquele momento foi alto. O apego se tornava impossível de negar. Durante a obra, Caramelo passou a ficar parte do dia no quintal do senhor da rua próxima. A adaptação foi lenta. Nos primeiros dias, ele ficava perto do portão, olhando para fora, esperando. Sebastião ia e voltava, sempre nos mesmos horários, mantendo a previsibilidade. Aos poucos, Caramelo começou a explorar o espaço, deitar à sombra, observar os passarinhos. Ainda assim, havia dias difíceis. Em um deles, um barulho alto vindo da rua fez Caramelo se esconder atrás de um vaso. Ele não saiu por um tempo. Sebastião sentou-se perto, falou baixo, esperou. Não apressou. Quando Caramelo saiu, foi por escolha própria. Esse respeito fortaleceu ainda mais o vínculo. A praça, enquanto isso, mudava de aparência. Bancos pintados, árvores podadas, postes novos. O ambiente se transformava, refletindo o movimento interno que também acontecia entre Sebastião e Caramelo. Nada voltaria a ser exatamente como antes. Ao final daquela semana, Sebastião levou Caramelo para ver a praça reformada, ainda sem poder ficar ali o dia todo. O cachorro caminhou devagar, cheirando tudo, reconhecendo e estranhando ao mesmo tempo. Parou no lugar onde ficava a casinha, sentou-se, olhou ao redor. Depois se levantou e seguiu com Sebastião. Aquele gesto simples mostrou algo importante. O espaço era importante, mas não era tudo. O vínculo agora era mais forte do que qualquer ponto fixo. Sebastião voltou para casa naquele dia sentindo o corpo cansado, mas a mente mais clara. Sabia que mudanças continuariam acontecendo. Sabia que teria que tomar decisões difíceis. Mas também sabia que não estava sozinho naquela jornada. Caramelo dormiu profundamente naquela noite no quintal, sob o céu limpo. O cheiro de terra, plantas e vento misturava-se ao cheiro conhecido de Sebastião, que ainda parecia acompanhar cada respiração. O mundo estava mudando, mas a confiança permanecia. A reforma da praça avançava a passos lentos, mas constantes. O barulho das ferramentas começava cedo e só cessava no meio da tarde. Para Caramelo, aqueles sons ainda eram estranhos, mas já não provocavam o mesmo pânico de antes. Ele observava de longe quando acompanhava Sebastião até a esquina e depois seguia para o quintal emprestado. O corpo ainda ficava tenso em alguns momentos, porém a confiança construída ao longo dos meses o ajudava a se recompor mais rápido. O quintal do senhor que havia oferecido ajuda tornou-se um espaço provisório, mas cada vez mais familiar. Havia ali um pé de goiaba, um tanque antigo e um canto onde o sol batia pela manhã. Caramelo começou a escolher esse lugar para se deitar. A curiosidade o levava a cheirar cada planta, cada canto. Não era praça, mas já não era um território estranho. Sebastião mantinha a rotina com cuidado quase ritualístico. Chegava sempre no mesmo horário, abria o portão com o mesmo som metálico, chamava Caramelo com a voz baixa. O cachorro levantava-se, sacudia o corpo e caminhava até ele. Não corria. Não hesitava. Era um movimento confiante, construído dia após dia. Apesar disso, Sebastião sentia o peso da transição. O deslocamento diário, o cuidado redobrado, o esforço físico cobravam seu preço. Havia dias em que o corpo parecia pedir pausa, mas ele seguia. O medo de quebrar a previsibilidade falava mais alto. Um acontecimento relevante surgiu no meio daquela semana. O senhor do quintal precisaria viajar por alguns dias para visitar parentes. Avisou com antecedência, constrangido, dizendo que não poderia deixar Caramelo ali durante esse período. A notícia caiu como um balde de água fria. Sebastião agradeceu e disse que entenderia. Caminhou de volta para casa com a mente acelerada. O conflito interno ganhou força. Ele tinha evitado por meses pensar em levar Caramelo para dentro de casa. Não por falta de carinho, mas por receio de não conseguir manter o cuidado adequado. A casa era pequena, cheia de memórias,
e ele temia mudar demais a própria rotina. Ainda assim, a alternativa seria deixar Caramelo sem abrigo conhecido por alguns dias, algo que ele não aceitava. Naquela noite, Sebastião sentou-se à mesa da cozinha e olhou ao redor. A cadeira vazia, o rádio desligado, o cheiro de comida simples ainda no ar. Pensou em tudo o que tinha aprendido com Caramelo. Pensou no quanto havia mudado desde aquele primeiro domingo na praça. A decisão começou a se formar, não como certeza, mas como necessidade. No dia seguinte, chegou ao quintal mais cedo. Sentou-se no banco improvisado e ficou observando Caramelo por um tempo antes de falar qualquer coisa. O cachorro caminhava tranquilo, cheirava o chão, parava para observar um inseto. Quando percebeu o olhar atento de Sebastião, aproximou-se e sentou-se em frente a ele. Sebastião falou baixo, como se explicasse algo importante. Disse que precisariam tentar algo novo. Que talvez fosse estranho no começo, mas que estariam juntos. Caramelo não entendia as palavras, mas captava o tom. A voz não carregava medo, apenas cuidado. O primeiro obstáculo apareceu no caminho de volta. Caramelo hesitou ao se aproximar do portão da casa de Sebastião. Cheirou o chão, olhou para os lados, recuou um passo. O espaço era novo, os cheiros diferentes. Sebastião esperou. Não puxou. Não chamou com urgência. Apenas ficou ali. Após alguns minutos, Caramelo deu um passo à frente. Depois outro. Entrou no quintal pequeno da casa, observando tudo com atenção. O som do portão se fechando atrás deles fez o cachorro ficar alerta. Ele girou o corpo, olhou para Sebastião, que estava calmo. Essa calma foi o que permitiu que Caramelo respirasse fundo e continuasse. A casa cheirava café, madeira antiga e roupa guardada. Caramelo entrou devagar, explorando cada canto. O chão frio fez com que ele se sentasse por um momento. Sebastião deixou uma tigela com água perto da porta e sentou-se à mesa, observando. Não tentou impor regras. Não tentou acelerar nada. A adaptação não foi imediata. Caramelo levantava-se a todo instante, caminhava pela casa, voltava para perto da porta. À noite, demorou a se deitar. O silêncio era diferente do da praça. Mais fechado, mais intenso. Sebastião deixou o rádio ligado baixo, como fazia nos momentos difíceis. A música antiga preencheu o espaço, trazendo um pouco da familiaridade necessária. O custo daquela primeira noite foi o sono leve para ambos. Sebastião acordava com qualquer movimento. Caramelo também. Ainda assim, quando o dia amanheceu, os dois estavam ali. Nenhum havia desistido. Nos dias seguintes, a rotina começou a se ajustar. Sebastião levava Caramelo para a praça reformada pela manhã, ainda com pouca gente. Caminhavam juntos, observavam as mudanças. Os bancos pintados, as árvores podadas, o chão mais limpo. Caramelo cheirava tudo com atenção, reconhecendo e estranhando ao mesmo tempo. A ausência da casinha ainda era sentida. Caramelo parava no lugar onde ela ficava, sentava-se por alguns segundos, depois seguia. Sebastião observava em silêncio, respeitando aquele momento. A presença de Caramelo na casa de Sebastião começou a gerar comentários. Alguns vizinhos elogiaram. Outros demonstraram surpresa. Dona Lourdes apareceu um dia com um sorriso discreto, dizendo que já desconfiava que aquilo acabaria acontecendo. Sua motivação agora era clara. Ela queria garantir que tudo continuasse em harmonia. Um novo obstáculo surgiu quando Caramelo, ainda se adaptando, derrubou um vaso antigo na sala. O barulho assustou ambos. O vaso quebrou, espalhando terra pelo chão. Caramelo recuou, o corpo tenso, esperando alguma reação negativa. Sebastião respirou fundo, sentiu a perda do objeto que guardava há anos, mas se conteve. Limpou o chão com calma, falou baixo, e sentou-se no sofá. Caramelo observou tudo e, aos poucos, relaxou. Essa vitória teve um custo emocional claro. Sebastião abriu mão de um objeto cheio de memória para preservar algo maior. A relação. Aquilo reforçou dentro dele a certeza de que as mudanças já eram irreversíveis. Com o passar das semanas, Caramelo começou a demonstrar comportamentos novos. Escolheu um canto da casa para dormir. Passou a esperar Sebastião perto da porta quando ele saía. Começou a reconhecer os sons da vizinhança. A curiosidade, agora em ambiente seguro, florescia. Ainda assim,
havia momentos de vulnerabilidade. Em um deles, Sebastião precisou sair mais cedo para uma consulta. Caramelo ficou inquieto, caminhando pela casa, cheirando o ar. Quando Sebastião voltou, encontrou o cachorro deitado perto da porta, atento. Sentou-se ao lado dele, acariciou com cuidado, e esperou a tensão passar. A praça, agora reformada, voltou a receber eventos pequenos. Música ao entardecer, encontros de vizinhos. Caramelo passou a frequentar esses momentos com Sebastião, sempre com cuidado. O cachorro já não se assustava tanto. Aprenderá a observar antes de reagir. Um dia, durante um desses encontros, alguém comentou que Caramelo parecia outro cachorro. Mais calmo, mais confiante. Sebastião ouviu e sorriu, sem dizer nada. Sabia que aquela transformação era fruto de esforço diário, de escolhas difíceis, de sacrifícios silenciosos. Ao final daquele mês, Sebastião sentou-se na praça ao pôr do sol, com Caramelo deitado ao lado. O céu estava alaranjado, o vento leve. A praça, agora renovada, parecia refletir tudo o que tinham vivido. O cachorro fechou os olhos por alguns instantes, tranquilo. Sebastião olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Pertencimento. Nada estava perfeito. Havia desafios pela frente. Limitações, dúvidas, cansaço. Mas havia também algo sólido. Construído com paciência. Um vínculo que não nasceu de obrigação, mas de escolha. Caramelo levantou a cabeça, olhou para Sebastião e suspirou. Depois voltou a deitar, confiante de que, ao abrir os olhos, ele ainda estaria ali. O outono já se insinuava na cidade. As manhãs eram mais frescas, o vento carregava um cheiro de folhas secas e terra úmida. A praça, agora reformada, refletia a estação. As árvores tinham menos folhas, mas mais luz atravessava seus galhos, iluminando bancos recém-pintados e calçadas limpas. Caramelo, sempre atento às mudanças de ambiente, percebia cada detalhe. O faro captava os aromas do chão, os odores das pessoas que passavam, e até o cheiro do vento carregava informações que ele decodificava com precisão. Sebastião acordou cedo, como de costume, sentindo o corpo mais pesado do que nos dias anteriores. A idade cobrava seu preço, mas a motivação para cuidar de Caramelo ainda era maior que qualquer cansaço. Preparou uma tigela de comida para o cachorro e observou enquanto ele se alimentava com calma, mastigando cada pedaço com atenção. Caramelo não era apenas um cachorro de rua que havia ganhado abrigo, ele era agora um ser que dependia de cuidados e confiança, e que, em troca, oferecia fidelidade e presença silenciosa. No caminho para a praça, Caramelo caminhava ao lado de Sebastião, mas fazia pequenas pausas para cheirar o chão ou observar algum movimento distante. Cada passo parecia medido, consciente. O cachorro já não corria atrás de tudo que via, mas escolhia os estímulos que mereciam atenção. Aquela maturidade recém-adquirida encantava todos que observavam. Um acontecimento relevante ocorreu quando um grupo de crianças apareceu para brincar na praça. Caramelo ficou alerta, mas não recuou. As crianças se aproximaram com cuidado, lembrando de respeitar os limites do cachorro, que ainda se mostrava vigilante, mas receptivo a gestos calmos. A interação foi breve, mas significativa. Caramelo aceitou alguns carinhos, e as crianças riram encantadas com a sua paciência. Sebastião observava, sentindo orgulho silencioso, percebendo que a confiança construída aos poucos estava dando frutos. Pouco depois, um obstáculo surgiu. Um cachorro de porte maior passou correndo, bagunçando folhas e assustando Caramelo. O cachorro menor recuou, o corpo tensionado. Sebastião aproximou-se e falou com voz baixa, calmando o amigo. O incidente mostrou que, apesar dos progressos, ainda havia desafios. Caramelo precisava aprender a lidar com situações imprevisíveis sem se desesperar. Cada treino, cada interação, cada passeio se tornava uma oportunidade de reforçar segurança e paciência. Naquele mesmo dia, um vizinho ofereceu a Sebastião a possibilidade de deixar Caramelo em um espaço maior, caso precisasse se ausentar por algum período mais longo. A oferta trouxe à tona um conflito interno. Sebastião não queria perder o contato diário, mas sabia que o espaço temporário poderia ser útil. O dilema era entre conveniência e vínculo. Decidiu ponderar antes de aceitar, lembrando-se de como Caramelo valorizava previsibilidade e presença. Durante a tarde, Sebastião e Caramelo caminharam pela praça. O cachorro circulava com mais liberdade,
mas sempre próximo do idoso. O ambiente agora oferecia estímulos visuais diferentes: folhas que se moviam com o vento, galhos secos que caíam com leveza, o som distante de bicicletas passando. Caramelo se detinha, analisava, depois seguia. A interação entre cão e ambiente revelava um aprendizado silencioso, fruto da paciência e do cuidado contínuo. Um acontecimento marcante ocorreu quando Sebastião encontrou uma senhora idosa que vendia flores na beira da praça. Ela ofereceu a Caramelo um pequeno galho de manjericão. O cachorro cheirou, abanou o rabo e se afastou calmamente, mostrando que agora sabia controlar impulsos. Sebastião sorriu e comprou algumas flores, colocando-as em um vaso próximo ao banco onde se sentavam. O gesto simples trouxe um toque de aconchego ao espaço, reforçando a sensação de cuidado e pertencimento. Nos dias seguintes, a rotina seguiu com pequenas reviravoltas. Caramelo se adaptava a cada som, a cada pessoa nova que passava. Havia momentos em que se mostrava cauteloso, outras vezes curioso. Um novo obstáculo surgiu quando o vento forte derrubou algumas folhas sobre a casinha improvisada do quintal, criando um barulho repentino. Caramelo recuou, mas não fugiu. Sebastião aproximou-se e falou com calma, reforçando a segurança. Cada pequeno desafio vencido fortalecia a confiança do cachorro e a autoestima do idoso. Outro acontecimento relevante foi a visita de um veterinário da região para uma verificação rotineira. Sebastião aproveitou para perguntar sobre hábitos de socialização e alimentação. O profissional elogiou o cuidado e a atenção de Sebastião, destacando que a confiança construída com Caramelo era rara e valiosa. A visita trouxe segurança emocional e reforçou a sensação de que todos os esforços estavam sendo recompensados. Um obstáculo emocional surgiu quando Sebastião precisou se ausentar por algumas horas para resolver questões pessoais. Caramelo ficou inquieto no quintal, andando de um lado para o outro, sentindo a ausência do idoso. Quando Sebastião retornou, encontrou o cachorro deitado próximo à entrada, com os olhos atentos. O encontro foi silencioso, mas carregado de significado. A presença de Sebastião era vital para a estabilidade emocional de Caramelo. A praça continuava a receber pequenos eventos culturais. Um grupo de músicos locais apresentou canções tradicionais em um final de tarde. Caramelo ficou inicialmente tenso com os sons diferentes, mas, aos poucos, começou a observar sem se assustar. Sebastião se sentou ao lado dele, acariciando suas orelhas, transmitindo calma. O ambiente cultural, com sua música e cores, influenciava diretamente o comportamento de Caramelo, mostrando como estímulos externos moldavam a adaptação do cachorro. Outro acontecimento relevante ocorreu quando uma criança deixou cair uma pequena bola de borracha perto de Caramelo. Ele cheirou, empurrou levemente com a pata, mas não se afastou. Sebastião percebeu a evolução. Caramelo agora conseguia interagir com objetos novos sem se sentir ameaçado. A vitória era silenciosa, mas emocionalmente significativa. Durante a semana, Caramelo e Sebastião enfrentaram novos desafios de socialização. Alguns cachorros da vizinhança passavam correndo, alguns tentavam aproximar-se. Cada situação exigia atenção, paciência e intervenção mínima de Sebastião. Caramelo aprendia a lidar com a presença de outros cães sem perder a calma ou fugir. O esforço era gradual, mas evidente. No fim de semana, Sebastião levou Caramelo para um passeio mais longo, atravessando ruas mais movimentadas. O cachorro mantinha-se atento, analisando cada movimento. A cidade apresentava cheiros diferentes, sons novos, pessoas desconhecidas. O passeio foi um teste de confiança e disciplina. Caramelo manteve-se próximo, respondendo aos comandos com atenção silenciosa. Esforço de ambos foi recompensado com pequenos sinais de alegria, abanar de rabo, olhares atentos e momentos de relaxamento sob o sol. Uma reviravolta média ocorreu quando Caramelo encontrou um gato no caminho. O instinto inicial era de alerta, mas ele não avançou. Observou, avaliou e recuou. Sebastião reforçou a postura calma, transmitindo segurança. A consequência foi clara. Caramelo estava aprendendo a lidar com estímulos inesperados de forma controlada. Outro acontecimento relevante foi o início de pequenas caminhadas noturnas. Sebastião escolhia horários tranquilos, quando a cidade estava silenciosa. Caramelo caminhava ao lado, atento aos sons e cheiros. A escuridão trazia um novo desafio sensorial, mas também fortalecia o vínculo, já que a presença de Sebastião era constante e previsível. O mês avançava, e com ele,
O vínculo entre homem e cachorro se consolidava. Caramelo já não se mostrava inseguro diante de mudanças pequenas. Sebastião também sentia confiança no comportamento do cachorro, sabendo que os esforços do dia a dia haviam construído algo sólido. Ambos compartilhavam momentos de silêncio, observando a praça e a cidade, aprendendo a confiar um no outro. Um obstáculo final daquele capítulo surgiu quando uma tempestade breve atingiu a cidade. A chuva caiu forte, o vento soprava folhas e pequenos galhos pelo chão. Caramelo ficou inicialmente tenso, procurando abrigo. Sebastião rapidamente conduziu o cachorro para dentro de casa, mantendo-o próximo e seguro. O evento foi uma lembrança de que, mesmo com todo o progresso, imprevistos exigiam atenção e cuidado contínuos. No fim do dia, a praça recuperou sua calma. Caramelo deitou-se próximo a Sebastião, exausto, mas tranquilo. O cheiro de terra molhada e folhas caídas misturava-se ao ambiente da casa, criando uma sensação de aconchego e segurança. O vínculo entre os dois se fortalecia, mostrando que confiança e paciência eram ferramentas tão poderosas quanto qualquer proteção física. O inverno lentamente cedia lugar a dias mais amenos, e a praça agora estava completamente transformada. Bancos restaurados brilhavam sob o sol da manhã, calçadas limpas e organizadas refletiam a dedicação da comunidade, e árvores recém-podadas permitiam que a luz entrasse generosa, iluminando cada canto. Caramelo sentia cada cheiro, cada som com atenção aguçada, mas já não se assustava com o movimento da cidade ou com as pessoas ao redor. Sua confiança havia se consolidado depois de meses de cuidado e paciência. Sebastião, embora sentisse o corpo mais pesado com o passar dos anos, também parecia mais leve. Cada passo até a praça carregava uma sensação de propósito e satisfação. O vínculo que construíra com Caramelo era visível em cada gesto, em cada olhar silencioso entre os dois. Não era apenas a rotina de passeios, alimentação e cuidados, era um laço de confiança, respeito e companheirismo que ambos cultivaram juntos. Naquele dia, um acontecimento relevante começou cedo. Um grupo de moradores se reuniu para organizar um pequeno festival cultural na praça, com música ao vivo, barracas de comida típica e atividades para crianças. Sebastião observava à distância, enquanto Caramelo se aproximava devagar, farejando o ar e analisando cada movimento. O cachorro não recuava, caminhava ao lado do idoso, atento, mas calmo. A presença de Sebastião transmitia segurança, e Caramelo correspondia com confiança. O festival trouxe uma reviravolta pequena, mas significativa. Uma das barracas foi montada perto do local onde Caramelo costumava ficar. O cheiro intenso das comidas provocou a curiosidade do cachorro, que começou a circular com cuidado, observando as pessoas, mas sem pedir ou se aproximar de forma invasiva. Sebastião sorriu com orgulho silencioso. Cada avanço no comportamento de Caramelo era resultado de esforço e paciência, e agora podia ser compartilhado com a comunidade. Durante o evento, uma criança soltou uma bola que rolou diretamente para Caramelo. Ele a cheirou, empurrou levemente com a pata, mas não correu atrás, apenas observou e retornou para perto de Sebastião. A multidão aplaudiu discretamente, reconhecendo o comportamento educado e equilibrado do cachorro. Aquela simples interação foi uma vitória silenciosa, mostrando que Caramelo havia aprendido a controlar impulsos, confiar em Sebastião e interagir com o mundo de maneira segura. Um obstáculo surgiu quando um cachorro de porte maior se aproximou, correndo entre a multidão e assustando Caramelo. O cachorro recuou, olhou para Sebastião e esperou instruções. O idoso não precisou dizer nada em voz alta, apenas permaneceu calmo, transmitindo segurança. Caramelo respirou fundo e se manteve firme, observando o outro cachorro sem entrar em pânico. A conquista era clara, meses de treino, paciência e consistência haviam preparado o cachorro para situações inesperadas. Mais tarde, Sebastião se aproximou da área de apresentações e encontrou Dona Lourdes, que observava tudo com um sorriso orgulhoso. Ela comentou sobre a evolução de Caramelo, destacando como o cachorro havia se tornado parte da comunidade. Sebastião sentiu uma onda de emoção. Cada sacrifício, cada noite de preocupação e cada caminhada difícil tinham levado a esse momento de reconhecimento e alegria coletiva. Enquanto o festival continuava, Sebastião decidiu levar Caramelo para explorar a praça de uma maneira diferente. Caminharam pelos cantos menos movimentados, onde árvores ofereciam sombra e bancos permitiam descanso. Caramelo cheirava tudo, olhava ao redor e parecia absorver cada detalhe do ambiente, agora familiar e seguro.
Os sons das vozes, a música distante e o cheiro das comidas não mais provocavam tensão. Em vez disso, despertavam curiosidade e prazer. No caminho, uma reviravolta média ocorreu quando um vento mais forte levantou folhas e pequenas embalagens do chão, criando ruídos inesperados. Caramelo parou, ergueu as orelhas e olhou para Sebastião. O idoso aproximou-se, falou baixo, transmitindo calma e segurança. O cachorro respirou fundo, manteve-se firme e continuou o passeio. Cada momento desse tipo consolidava a confiança adquirida ao longo do tempo e mostrava como o vínculo era a ferramenta mais poderosa na adaptação e no bem-estar do cachorro. No final da tarde, Sebastião sentou-se em um banco perto da fonte, com Caramelo deitado ao lado. A luz do pôr do sol refletia na água, criando pequenas cores douradas que se misturavam com o vento suave. Caramelo fechou os olhos por alguns instantes, o corpo relaxado, o rabo levemente abanando. Sebastião sentiu um calor no peito. A jornada não havia sido fácil, mas estava completa. Um acontecimento marcante aconteceu quando uma jovem do bairro trouxe biscoitos caninos e os ofereceu a Caramelo. Ele se aproximou devagar, cheirou e aceitou calmamente. Sebastião observou e percebeu o quanto a interação com outras pessoas havia se tornado natural para o cachorro. Não era mais um animal que pedia atenção ou comida, era um ser confiante, que sabia lidar com estímulos externos e permanecia fiel ao vínculo com quem cuidava dele. Durante o festival, Sebastião conversou com outros moradores sobre pequenas melhorias que poderiam continuar a ser feitas na praça. Todos concordaram que Caramelo deveria continuar frequentando livremente o espaço, como símbolo da importância do cuidado, paciência e respeito. Aquela decisão trouxe uma sensação de pertencimento e celebração não apenas para o cachorro, mas para toda a comunidade. Uma reviravolta grande ocorreu quando uma repórter local se aproximou, interessada em conhecer a história de Caramelo e Sebastião. Ela perguntou sobre os desafios, os obstáculos, os momentos de medo e superação. Sebastião falou com sinceridade, sem dramatizar, apenas contando a realidade de meses de dedicação e cuidado. A matéria resultante trouxe atenção positiva para a praça e para o trabalho de conscientização sobre cuidados com animais de rua. A consequência foi que mais moradores passaram a colaborar, oferecendo alimentos, água e atenção respeitosa. Caramelo aproveitou o restante da tarde para explorar livremente a praça, mas sempre próximo de Sebastião. A confiança mútua agora era evidente em cada gesto. Ele se deitava ao lado de bancos, observava pessoas e outros animais, interagia com crianças e adultos, mas mantinha a calma adquirida. A transformação era visível, de cachorro inseguro e faminto a companheiro seguro, confiável e amado. Um obstáculo final surgiu quando, ao anoitecer, o vento forte trouxe folhas secas e pequenos galhos caindo próximo de Caramelo. O cachorro se assustou momentaneamente, mas lembrou-se de tudo o que aprenderá. Aproximou-se de Sebastião, que falou calmamente, transmitindo segurança. Caramelo respirou fundo e se recompôs, mostrando que a confiança construída ao longo de meses agora se manifestava em autonomia e coragem. O festival terminou com música suave e aplausos finais. Caramelo, exausto, deitou-se perto de Sebastião, que acariciou suas orelhas. O sol já se escondia completamente, mas a praça ainda irradiava calor humano. O cachorro fechou os olhos, sentindo o vento leve e o cheiro das folhas e da terra úmida. Sebastião, por sua vez, observava o horizonte e sentia uma felicidade serena, fruto de paciência, cuidado e amor compartilhado. Nos dias seguintes, Caramelo e Sebastião retomaram a rotina de passeios e observação da praça. Nada acontecia sem esforço, mas cada avanço era recompensador. Caramelo se tornou referência para outros cachorros da vizinhança e exemplo de como paciência e atenção transformam vidas. Sebastião, apesar das limitações físicas, sentia-se energizado pelo vínculo construído. O final feliz se concretizou em pequenos detalhes: Caramelo correndo com crianças, sendo acariciado com cuidado, descansando ao lado de Sebastião enquanto o vento soprava suave, a praça cheia de vida, música, cheiro de comida e flores, vizinhos respeitando e admirando a relação entre idoso e cachorro. Tudo aquilo simbolizava não apenas o crescimento de Caramelo, mas também a transformação da comunidade em torno deles. Na última cena, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Caramelo deitou-se ao lado de Sebastião, que apoiou a mão em seu dorso. O cachorro descansava, confiante e sereno. Sebastião olhou ao redor, respirou fundo e sentiu a plenitude de um vínculo conquistado com paciência e amor.
O frio da solidão e da insegurança havia desaparecido. Restava apenas a certeza de que, juntos, haviam construído algo sólido, bonito e eterno. Confiança, amizade e felicidade compartilhada. Fim. Você chegou até aqui? Então comente selvagem, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.